Olá, bom dia, paz e graça, amados irmãos, tudo bem com você? Comigo tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade. Veja bem, hoje nós vamos continuar com a terceira parte do nosso estudo. Iniciamos, certo? Hoje é a terceira parte. Eu iria fazer esse estudo todo sábado. Todo sábado eu estaria postando esse não é bem um estudo, né? Eu falo estudo que é para você que está me vendo e acompanha entender, né? Que é algo assim para a gente pesquisar, estudar, acompanhar, tá certo? Então, eu ia fazer tudo sábado. O que acontece? As pessoas começaram a dizer para mim, pastor, faz todo dia. Por quê? Para que a gente possa aprender mais, ter mais subsídio sobre o assunto. E a gente vai estudando, vai pesquisando. Eu vou atender ao apelo desses irmãos que me pediram para que eu pudesse concluir, fazer esse estudo. Então, vamos continuar. Pastor, você que está chegando no canal agora, você pode dizer assim, e qual é o estudo? Nós estamos falando sobre o dilúvio. O dilúvio na visão do livro de Enoque com a Bíblia. Então, são o livro apócrifo, histórico, com a Bíblia. Lógico, a Bíblia é a nossa regra, o nosso livro de regra e fé e prática. Nós não temos outro livro que nós acreditamos que seja inspirado por Deus. Não, é a Bíblia. A Bíblia, ela é fundamental para o nosso crescimento espiritual e também como regra de fé. Mas nós temos que também estudar coisas que vê que está além, um pouco além da nossa compreensão e de nossa, vamos dizer assim, nosso conhecimento. Então, você preste atenção nesse estudo, compare, tá certo? Como eu falei, é um livro apócrifo, mas tem muita coisa a ver mesmo com a Bíblia. Até a Bíblia, ela cita textos bíblicos, tá? Lá em Judas, no livro de Judas, em Timóteo, do livro de Enoque. Vocês vão ver lá na frente, tá bom? Então, veja bem, vamos pegar de qual é o assunto que nós estamos falando do livro de Enoque. Falamos sobre os sentinelas, ou seja, os nefelims. E nós vamos estar lendo agora aqui um texto bíblico, que é onde nós estamos embasados. Nós estamos embasados nessa linha aqui, que é falar sobre o dilúvio, tá bom? Então, veja bem, a causa, todo mundo sabe, a causa do dilúvio é o quê? Foi a perversidade do homem. A perversidade do homem, certo? E Deus chegou para aquele homem, para aquele povo, para aquela nação e disse, olha, meu espírito não vai permanecer com vocês, porque não tem condições, vocês são perversos demais. Então, mas tudo isso, nós temos um pano de fundo antes. Então é esse pano de fundo que nós estaremos conversando na visão do livro de Enoque. Cabe a você decidir se você acredita ou não, isso aí já é outra coisa, né? O importante é você acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. E nós estamos aqui eu estou aqui com a Torá, certo? A Torá, que é um livro, os irmãos sabem, regra e prática de fé dos judeus. Então, como eu estou falando exclusivamente de Noé, então eu estou usando a Torá para poder comentar esse assunto. Então, veja bem, a terra estava corrompida ao olhar de Deus. Está escrito aonde, pastor? Em Gênesis, que também é conhecido por Bereshit, capítulo 6, e a partir do versículo 9, certo? Assim, no versículo 9 começa a história de Noé, certo? Mas nós vamos voltar um pouco mais atrás, porque entre Adão, tá certo? E Noé, dizer assim, uma diferença muito grande de anos. Não tanto, mas mais de uma geração. Mais de uma geração, mas 120 anos por aí, certo? Entre, como dizer assim, não é de Adão a, a Noé, lógico, tem muito mais anos, mas quando Noé assumiu, quando Adão morreu,
120 anos depois, 120 anos depois, Noé nasceu. Após a morte de Adão, certo? 120 anos depois, Noé nasceu. Mas vamos lá. Você, pastor, eu não estou acompanhando, não vou pegar agora a terceira lição. Como é que é? Como é que eu faço? Não tem problema. Você que está chegando no canal, que é novo, você vem aqui, ó, vem aqui, tem o nomezinho vermelho, inscreva, você se inscreve no canal, tá certo? Ativa o sininho, comenta, compartilha, tá bom? Ativa o sininho da notificação para você receber todas essas aulas que nós estamos dando, tá bom? Todos os dias, agora eu ia fazer uma vez todo sábado, agora, mas com certeza eu vou estar todo dia postando um. Ou hoje vai ser a terceira lição, então você se inscreve, ativa o sininho para participar, tá certo? Não deixa de participar, não deixa de se inscrever e não deixa de chamar outras pessoas para participar desse estudo, tá bom? Vamos lá. Olha só, eu deixei marcado aqui. Noé, quando nasceu, irmão, 126 anos depois da morte de Adão, certo? E morreu com 930 anos, foi que Adão morreu. Então, existem praticamente 10 gerações entre Adão e Noé. Olha bem isso, irmão. Existem 10 gerações entre Adão e Noé. Então, também, quando Noé nasceu, 126 anos depois da morte de Adão, você pode dizer assim, pastor, mas é muito tempo. Não é, irmãos. Não é muito tempo. Então, você percebe que havia uma geração inteira antes do dilúvio. Antes do dilúvio, existia uma geração de milhares de pessoas. A gente percebe que quando o povo se corrompeu, a forma que se corrompeu, tá certo? Deus, ele já estava presente na vida daquele povo. Já estava presente na vida do povo. Em quem? Em Adão, em Sete. Quando Caim matou Abel, lá em seguida, alguns anos depois, nasceu outro filho, né? E nós vamos também estar falando. Então vamos lá. Vamos lá agora para esse livro de Enoque. Eu estou lendo o livro de Enoque. Por que ele está assim? Que eu achei melhor pegar, copiar, tá certo? Mas esse livro de Enoque, volto a repetir, existe aplicativo com o livro de Enoque. Mas para mim ficar com o aplicativo ficaria mais difícil. Eu gosto mais do papel. Então eu estou com o livro de Enoque em papel. Você pode entrar no Play Store e baixar o livro de Enoque, tá bom? Então vamos lá. Os rebeldes entre os sentinelas. Irmão, essa história de anjos caídos, que os irmãos bem sabem, porque os irmãos sabem que no céu houve uma luta, né, uma guerra, uma batalha, onde Lúcifer foi expulso dos céus. Né? Lúcifer, que era o anjo de luz, ele foi expulso do céu para onde? Para a terra? Não. A terra estava sem forma e vazia. Eu sei que a terra existia antes. Antes do dilúvio, antes de Lúcifer, a terra já existia. Há bilhões e bilhões de anos. Nós não podemos desmentir isso. Você não pode dizer, não, a terra tem 2000 anos. Não, não. A terra tem bilhões de anos. Isso é comprovado arqueologicamente, cientificamente. Então, antes de Lúcifer cair na terra, como fala Isaías e Ezequiel, a terra já existia. Mas só que quando Lúcifer foi lançado do céu para a terra, aí houve uma explosão, a qual os cientistas dizem que é Big Bang. Mas não teve nada de Big Bang, irmãos. Não foi o Big Bang que formou a Terra. Foi o nosso Deus, foi o próprio Deus. Uma explosão jamais faz o que a Terra tem, o que a Terra formou, a Terra é, com essa natureza linda, maravilhosa, com os animais que existem. Não foi nada de Big Bang. Então, quando Lúcifer deu a Terra, destruiu, aí a Terra ficou sem forma e vazia. Tá bom? Só essa explicaçãozinha para nós continuarmos. Então, virtualmente idêntico a Gênesis,
Gênesis capítulo, nós já acabamos de ler, mas vamos ler Gênesis 6:1. É o que nós estamos lendo. Gênesis 6:1 diz assim, é o que está aqui. Gênesis 6:1, quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e nasceram filhas, e os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Olha só, então nós estou lendo aqui a Bíblia, isso é um fato, né? Então veja bem, o livro de Enoque tem os seus nomes e muitos outros detalhes. Tem os nomes, nós vamos ler quais são os nomes desses anjos caídos. Então, Enoque, irmãos, ele explica por que o Monte Hermon tem seu nome em hebraico, que significa maldição. Não, tá certo? O Monte Hermon chama-se montanha sagrada, mas passou a ser montanha sagrada quando? Porque antes era o Monte Hermon, significava o Monte da Maldição. Tá certo? Então, a montanha a qual ele está se referindo aqui está provavelmente em algum lugar perto do Lago Van da Turquia, tá certo? Porque, meus irmãos, a Turquia é aquilo ali, aquela área ali, daquele contexto do Oriente Médio, irmãos, tem muita história mesmo, Egito, tem muita história que precisa ser debatida e ser conversada. Então, veja bem, é comum aos tradutores atualizar os nomes em vez de usar a fonética. Por isso, os poucos nomes que aparecem na maior parte da montanha e rios, não podem ser confiáveis como sendo identificação precisa. Não sabemos se havia outra montanha chamada Montanha da Maldição, ou mesmo em que idioma o livro foi escrito originalmente, porque nós sabemos que os judeus sempre falou em aramaico ou em hebraico, tanto aramaico, tá certo, e o hebraico na linguagem arcaica, na linguagem mais do povão. Então, Jesus falava aramaico, Jesus falava hebraico, tá certo? Então, veja bem, eles tiveram filhas e filhos gigantes. E o que significa? Não era aqui nós colocamos aqui que isso não quer dizer que poder ser fisicamente grandes. Pode ser e pode não ser. É porque nós vemos que os nefilins eram homens, na Bíblia fala, homens de quase 2 metros, né? E hoje nós temos pessoas com quase esse jogador de basquete, quase desse tamanho, né? 90, 99, 97. Não é verdade? Então, eu creio que isso significa que eles eram fisicamente grandes, mas poderosos, saudáveis, com exércitos particulares. Não obstante, as sentinelas, que podem também ser chamados nefelins, podem ter sido maiores do que o povo local. Muitos anos, certo? Nós sabemos que a vida naquela época, era uma vida, irmãos, sem poluição, uma vida onde os alimentos eram saudáveis, era onde os alimentos eram alimentos que não tinha essa poluição que tem agora aí, não tinha esse monte de veneno que colocam nas plantações para combater as pragas. Então, tudo era mais saudável. E aquilo que é mais saudável, automaticamente aumenta a sua metamorfose, a sua vida, né, o seu corpo, não é verdade? Então, veja bem. Ele diz o seguinte aqui, que tiveram filhos gigantes. Creio que isso significa que eram fisicamente grandes, mas poderosos. Não eram fisicamente grandes, mas eram poderosos. Quando a gente fala grande, porque tem livro que diz que tem 10, 6, 8 metros de altura. Não sei não, né? Mas a gente vai pesquisando e vai vendo que não era bem assim, né? Então, veja bem, provavelmente bastante jovens, estes anjos fugitivos que tinham armas e conhecimento, e que significava que eram capazes de dominar facilmente o povo de Enoque, tá certo? Como podiam ter filhos de mulheres? Creio que é seguro assumir que eram homens e não anjos, ou qualquer outra entidade não humana, já que a procriação específica para cada espécie
por definição, em visto como anjos por Enoque e o seu povo. Veja que a gente percebe que a gente sabe que anjos eles são assexuados, né? São assexuados. Mas naquela época, naquele período, né, era complicado a gente afirmar ou dizer, né, que esses anjos eles não eram anjos como nós, como parecidos com seres humanos, né? Eu acredito que não, mas vamos continuar o estudo que a gente percebe, vai ver se consegue entender tudo isso, tá certo? Como podia ter filhos de mulheres? Creio que é seguro assumir que eram homens e não anjos, não é certo? Já que a procriação é específica. Então, não eram pessoas, anjos, mas sim pessoas. Pessoas que a idade, irmão, era absurda, né? 930 anos, 800, 700, 600 anos. É muita coisa, né? É muita coisa. Então, precisar de um porte físico, de uma saúde bastante elevada, né? Então, a cena muda para os anjos dos céus, as sentinelas, em sua base. As atividades dos fugitivos os fazem ser notados. Então, os anjos decaídos, irmãos, eu vejo, eu vejo que são espíritos demoníacos que, na minha visão, tá certo? Na minha visão, eles possuíam homens, tá certo? Por exemplo, tem alguns estudos aí que falam de Lilith, né? Que fala de que existia uma mulher antes de Eva. Existem alguns no próprio da internet que falam a respeito disso. Qualquer dia eu vou falar um pouco sobre Lilith, se é verdade, se não é verdade, mas nós vamos isso aí lá para frente, depois que nós terminarmos esse estudo sobre os Nefelims, né, sobre Enoque. Então, você percebe que a gente tem muito que aprender. Então, esses anjos decaídos, na minha visão, tá certo? É o quê? São anjos que possuíam pessoas, possuía aquelas pessoas, e a partir dali, irmãos, eles faziam coisas que não eram permitidos a anjos fazer, como sexo, não é verdade? Então, veja bem, vamos lá para o livro de Enoque agora, falar especificamente, certo? Eu estou falando do livro de Enoque especificamente, mas vamos dar continuidade. E sucedeu que quando os filhos dos homens se multiplicaram, naqueles dias, nasceram eles filhas e formosa e bela. É o que nós lemos na Bíblia, certo? E os anjos, os filhos dos céus, que viram, a cobiçaram e disseram uns aos outros: venham, escolhemos para nós esposa dentre as filhas dos homens e geraremos filhos para nós. Isso é que a Bíblia fala, né? Aqui, quando a gente leu lá no capítulo 6, o livro de Enoque reprisa, reformula, fala novamente, confirmando o que está escrito na palavra de Deus. E a palavra de Deus confirmando o que está escrito aqui. Ah, pastor, você está dizendo que é a mesma coisa. Eu já estou repetindo, não estou dizendo isso. O livro de Enoque é um livro apócrifo, é um livro, para mim, na minha visão, um livro histórico. Então, veja bem, os anjos, os filhos do céu, acobiçaram as filhas dos homens, tá certo? A Semiasa, que era o seu líder, você, quem era esse Semiasa? Semiasa era um anjo decaído, tá certo? Ele era o líder. Ele diz assim: eu temo que vós possais não querer fazer isso, que eu sozinho pagarei por esse pecado. Ou seja, o líder não queria ter essa comunhão com as mulheres humanas, não queria ter relações sexuais com eles, não queriam. Vamos lá, continuar aqui. Todos responderam e disseram: vamos todos fazer um juramento, e todos nos comprometemos com a maldição, e não alterar este plano, mas fazê-lo efetivamente. Ou seja, eles chamaram, o líder chamou aqueles anjos e disseram: ei, vamos fazer um juramento? Ou todo mundo faz, ou ninguém faz. Vamos fazer um pacto, vamos fazer uma aliança. Vamos fazer uma aliança para que isso venha ocorrer. Então, fazendo essa aliança, eles estavam agora assumindo o pecado, estavam assumindo o seu erro, ou seja, eles estavam fazendo propositalmente, consciente das suas falhas, consciente daquilo que eles estavam realizando.
Vocês entenderam o que estava acontecendo com Enoque, o que estava acontecendo antes do dilúvio? Então, esse estudo é fatos que aconteceram antes do dilúvio. Tá certo? Precisamos ver. Então, veja bem, vem comigo. E todos responderam e disseram, vamos todos fazer o juramento. E todos nos comprometemos com a maldição. Olha só que coisa terrível, não? Então juraram todos juntos e comprometeram-se com a maldição a respeito deles. E eles eram ao todo 200 e desceram em Ardes, que é o topo do Monte Hermon, e chamaram a montanha Hermon porque nela tinham jurado e se comprometido como o monte da maldição. Olha só. Eles se comprometeram, subiram ao Monte Hermon, certo? E eles colocaram o nome daquele, não é que o Monte Hermon, irmão, o nome dele é maldição, como eu falei anterior, não é. É o monte sagrado de Deus, né? Mas eles colocaram na mente dele, vamos subir ao monte e vamos fazer um juramento para que nós possamos pecar. E a partir de agora esse monte aqui se chamado Monte da Maldição. Por que Monte da Maldição? Porque eles colocaram nomes e eles criaram a própria maldição. Para quem? Para eles mesmos. E eles queriam o quê? Contaminar. Irmão, parte do princípio, quero dizer aqui, parte do princípio, porque olha só, eu vou abrir com um parênteses, que na minha visão, se eu posso estar até errado, você pode até depois comentar aqui embaixo, você que está chegando agora no canal, nós estamos falando sobre dilúvio na visão do livro de Enoque, na visão da Bíblia, você pode colocar assim, o que aconteceu nesse fato aqui? Quando a terra sem forma e vazia, que houve a condenação da terra, depois do pecado de Adão e Eva, e depois, veja bem, quando Deus chega para Caim e fala a respeito dele, se o teu semblante está decaído, se você não melhorar, aquele contexto geral, eu não afastarei, né? Eu não aceitarei a sua oferta. Irmão, ali Satanás armou uma armadilha para Caim, ele caiu. Veja bem, a partir do princípio de que a terra era sem forma e vazia, o diabo estava ali, Deus criou Adão e Eva, a partir desse princípio ele estava, vamos dizer assim, querendo uma alma, porque Satanás ele não tem o poder de criação, ele precisava de uma alma, ele precisava de uma pessoa para encarnar, para assumir aquele papel. Então, e Satanás é o quê? Adversário de Deus. Então, o que ele queria, o que ele estava querendo? Um corpo. E Caim deu esse corpo. Mas ele precisava oficializar, irmão, o reino dele aqui na terra. E como é que Satanás, irmãos, oficializou o reino dele aqui na terra? Foi matando quem? Matando um homem. Matando quem? Um adorador verdadeiro e genuíno de Deus, que era quem? Abel. Abel era verdadeiro um homem de Deus. Por quê? Porque ele ofereceu o seu melhor. Nessa postura que eu quero entrar aqui, eu estou fazendo um panorama para você entender o que aconteceu, irmão, aqui. Porque quando Caim, irmão, matou Abel, na minha visão, Satanás entrou no corpo de Caim. Ali ele estava assumindo a identidade, o corpo de Caim. Não tem como, porque Satanás, que é o adversário de Deus, veio o quê? Para matar, roubar, destruir. E ele fez essas três coisas na vida de Caim. Ele usou Caim para matar, roubou, vamos dizer assim, o direito de Caim de ser um adorador de Deus, e destruiu Caim com sua família. Apesar dele não ter sido casado, mas ia casar. E Deus colocou uma marca nele para ele ser fugitivo. E Satanás não é um fugitivo. Então, irmão, você percebe que aí nós podemos ver que a partir daí, irmãos, os anjos que estavam com Lúcifer, que virou Satanás, porque como os irmãos bem sabem, Satanás, quando foi expulso do céu, ele levou ele trouxe uma terça parte dos anjos para onde? Para a terra. Então, você percebe que a partir daí, tá certo? Satanás, que estava incorporado em Caim, assim eu acredito,
Por quê? Porque ele possuiu Caim. Então, naquele momento, irmãos, começou a disseminar a maldade do homem, disseminar, irmãos, as coisas erradas do homem através das pessoas que estavam incorporados, que eram da semente de Caim. Porque a maldade, o erro, é da semente de Caim, não é da semente de Adão, não é da semente de Eva, não é da semente de Abel, é da semente de Caim. A semente de Caim é mal. Como diz a palavra, é mal. Vamos lá, vamos continuar. Eu quis só abrir esse parênteses aqui, mas vamos continuar. Esses são os nomes dos líderes, dos seus líderes. Que líderes? Isso que eu acabei de falar. Veja só, irmãos, os nomes dos líderes que fizeram o pacto. Semiasa, que era seu líder, Uraquiba, Ramiel, Cocabiel, Tamiel, Ramiel, Daniel, Ezequiel, Baraquié, Azael, Armaros, Batriel, Ananel, Azaquié, Sancié, Satié, Turié, Yomié, Arazié. Então, esse eram os nomes. Depois eu vou escrever aqui, vou trazer um quadro, tá certo? E vou colocar aqui, e vou colocar o nome deles para vocês guardarem esses nomes. Para quê, pastor? Não, para saber, lógico, não é para vocês adorarem, logicamente, né? Esses são os líderes dos quê? Dos 200 anjos e todos os outros com eles. Isso aqui eram líderes de anjos decaídos, uma média de 200 ou mais, que estavam cada um líder, tá certo? Então, estes líderes de 200 anjos, de todos os outros com ele, tomaram para si esposa e cada um escolheu para si uma. E começaram a entrar nela, ou seja, começaram a ter relação sexual, e foram promíscuos com ela. E aí vem, irmão, outro fato muito importante. Outro fato, deixa eu colocar aqui, deixa eu marcar aqui, peraí. Um fato muito importante mesmo. Eles se juntaram, eles começaram a ter relação sexual com essas mulheres, e essas mulheres começaram a procriar, a fazer sexo e ter filhos e filhas. Ter filhos e filhas. E a partir daí, irmão, começou o quê? A povoar. E qual era a semente que estava sendo introduzida naquela mulher, naquelas mulheres? Era a semente de quê? A semente do mal. Lembra-se do que eu falei anteriormente, do pacto que existia da maldição? Então, a semente que estava sendo introduzida nas mulheres eram sementes de maldição. E nasciam filhos e filhas malditas dentro da maldição, dentro desse contexto. Então você percebe qual era o patamar, qual era a visão que estava, o panorama de pano de fundo que estava acontecendo na época antes do dilúvio. Antes do dilúvio, como é que estava sendo construído o panorama, como estava sendo construído essa cena. Irmãos, isso a gente pode parar para pensar. Porque muitas vezes nós pregando, nós falamos do dilúvio, sabe, esquecendo do pano de fundo, esquecemos do que era antes. Porque a palavra de Deus fala de como é que vai ser a volta de Jesus Cristo. Como vai ser? Então, muitas vezes nós usamos a arca da aliança como a porta da graça que será fechada. Então, o que aconteceu antes? O que foi que aconteceu antes de tudo isso? Que vai estar acontecendo do mesmo jeito, que vai estar acontecendo da mesma forma. Veja como é importante esse estudo. Veja como é importante esse estudo, não para que nós possamos, vamos dizer assim, tomar como referência para a pregação, não, é para nós sabermos, irmão, qual era o pano de fundo daquela época. Mas, pastor, você acabou de dizer que esse livro não é inspirado, e não é inspirado. É um livro histórico, está entendendo? Que não tem inspiração do Espírito Santo, mas é um livro que conta a história de pessoas que estavam lá, da maneira deles, do olhar deles, da perspectiva deles.
Você não pode dizer para mim que esse livro é mentiroso. Eu não estava lá, você também não estava lá. O que eu posso te dizer é que ele não é inspirado. O que eu posso dizer é que ele é um livro apócrifo. O que eu posso dizer é que, para mim, na minha visão, ele é um livro histórico. Pastor, mas será que essa história é falsa ou verdadeira? Irmão, se nós confrontarmos com a Bíblia, nós podemos entender que pode ter sido, vamos dizer assim, acrescido mais alguma coisa que não está no contexto bíblico. Mas a palavra de Deus diz que, a própria Bíblia diz que se tudo que fosse escrito, que foi realizado por Jesus e por Deus, ia faltar papel, não tinha como fazer isso. Então, irmão, muitas coisas que nós estamos vendo e estudando agora, estamos debatendo, pastor, mas eu não concordo. Amém, glória a Deus que você não concorda, porque você vai pesquisar, você vai estudar mais e vai comentar aqui embaixo. Então, nós estamos concluindo essa terceira parte. Pastor, já, nós vamos estar concluindo agora, eu vou estar, amanhã, nós estaremos falando mais a respeito desse assunto, certo? Eu não sei se você está gostando, mas eu estou gostando desse assunto. Eu estou olhando o pano de fundo lá, como era naquela época, tá entendendo? Como era naquela época, o Gênesis e Gênesis, como é que era a vida daquele povo, como é que era a vida desse povo. Eu estou vendo, parece que eu estou vendo, sabe? Se você estiver olhando, parece que você está entrando naquela localidade, naquele local que estava acontecendo. Então, meu amado, amanhã nós vamos continuar sobre esse estudo. E eu conto com você. Chame os amigos para participar, chame as pessoas para fazer comentário. Pastor, eu não acredito, pastor, eu acho isso errado, isso aí não deveria. Comenta aqui embaixo, mas não esquece. Dá um like, não custa nada, faz assim, ó. Aí embaixo tem um dedozinho, curta aqui, tá certo? Se inscreva no canal. Você que está chegando agora, meu nome é Pastor Pedro Ideilton, tá certo? Estamos estudando sobre o dilúvio, antes do dilúvio, na visão de quê? Do livro de Enoque, com a Bíblia. Sempre dizendo